Sejam bem-vindos a mais um vídeo na cozinha do Luca. Hoje nós vamos fazer uma lasanha deliciosa, extremamente fácil de fazer porque você não precisa fazer a massa. Nós vamos usar massa de pastel e fica uma beleza, fica molinha, só cozinhar bem a massa, fica parecendo lasanha normal mesmo, como se você tivesse feito a massa. E fica bem melhor do que aquelas industrializadas que a gente paga mó caro e não é grande coisa, né? A gente sabe aí que tem algumas lasanhas industrializadas que chega a ter gosto de sabão e quase não tem carne nenhuma, né? Você compra lasanha bolonhesa e de bolonhesa só tem um nome. Mas vamos lá, o que você vai precisar para fazer a sua lasanha simples? Primeiro, é lógico que você vai comprar aí um rolo de massa de pastel. A marca não importa, a que você preferir. Se você já faz um pastel aí com alguma marca, alguma massa de alguma marca que você tem preferência, pode usar, não tem problema nenhum. Só lembra de tentar comprar o suficiente para você fazer quantas camadas você quiser de massa. Eu costumo comprar 1 quilo e dar 3, 4 lasanhas, porque eu costumo fazer só 2 camadas. Mesmo assim a lasanha fica bem recheada. Vai precisar de 500 gramas de carne moída, foi o que eu usei, a carne não importa, patinho, acém, o que você preferir, o corte que você preferir. Molho de tomate caseiro, molho de tomate comprado, não importa. Eu compro 2 sachês de molho de tomate, aquele comum que a gente acha em qualquer supermercado. E presunto e queijo. Eu costumo usar bandeja de presunto e um pedaço de queijo que eu vou cortando. Isso tudo é preferência sua, eu tô simplesmente passando para você como que eu fiz. A primeira coisa que a gente vai fazer é fritar a carne moída. Eu dou uma fritadinha assim porque é mais fácil. Você pode tentar cozinhar ela junto com a lasanha quando ficar pronta, mas eu prefiro garantir que vai estar bonitinho, vai estar cozido, vai estar ou frito, né? E como que eu faço? Eu coloco numa panela elétrica a 190 graus. Você pode colocar numa frigideira, no fogo, o forno normal, o fogão normal, não precisa ser panela elétrica. Eu simplesmente dou uma fritada na carne, coloco um pouco daquele alho líquido, o equivalente a mais ou menos 3 colheres de sopa bem cheias de alho líquido, umas 2 colheres de chá cheias de sal, misturo bem e coloco para fritar na panela fechada. Coloco um tiquinho de água também, eu vou lá, tampo a panela, 190 graus, é o equivalente a fogo médio, médio-alto, acho que no fogão normal, e frito. Durante a fritura da carne você tem que ter consciência que você tem que estar sempre mexendo, porque senão ele vai virar um grande hamburgão, porque essa carne quando você frita ela gruda. Acho que a maioria das carnes moídas, qualquer corte que seja, vai grudar quando você está fritando. Então durante a fritura eu vou lá, deixo 5 minutos, depois volto, pego a colher, fico mexendo, separando tudo, deixo mais 5 minutos, depois volto de novo, fico mexendo para ficar tudo soltinho, belezinha. Isso demora tipo 15 minutos no máximo, porque na verdade eu disse fritar, mas tá cozinhando. Como eu tampei a panela, eu não tô só fritando, né? Eu tô cozinhando ela como um todo. Beleza, a carne tá pronta, vamos começar a lasanha. Pego a bandeja que eu vou querer fazer a lasanha, coloco molho de tomate, um pouco só para deixar uma camada fina embaixo na forma. Aí, coloco a primeira camada da massa da lasanha, né? A massa de pastel. Depois eu coloco algumas fatias de presunto e por cima do presunto fatias de queijo. Eu tento cobrir o máximo que eu consigo tudo isso. Depois dessa fatia de queijo, eu coloco a carne moída. Eu despejo todos os 500 gramas já nessa camada. Você pode dividir 250, 250. Ou, lógico, se você for usar 1 quilo de carne, você pode fazer 2 camadas de 500. Mas enfim, eu coloco toda essa camada de carne aí. Depois de colocar a camada de carne, eu jogo mais um pouco de molho de tomate para ficar bem bonitinho. Uma mistura bem legal de carne moída e molho de tomate. Antes de continuar, eu coloco, eu diria 2 a 3 xícaras de chá de água. A água vai te ajudar bastante na hora de cozinhar, porque eu vou colocar no forno elétrico, além de assar, você dá uma cozinhada. Vai por mim, se você não usar água, o molho vai ficar meio queimado, vamos dizer assim. Se você gosta de comida mais amarga, aí você deixa sem água, porque o molho, ele dá uma queimadinha, e aí fica um pouquinho mais amargo. Isso sem água. Como eu disse, eu coloco água para não ficar, porque eu prefiro sentir todo o sabor da lasanha e não sou muito chegado no amargo. Depois que eu faço essa camada com carne e molho de tomate, eu coloco mais uma camada da massa. E aí faço de novo, mais o presunto e mais o queijo. Agora, depois de colocar essa camada de queijo, eu vou colocar mais uma camada de molho de tomate. Nisso foram 2 sachês, porque eu já fiz 3 camadas. E eu quero deixar a lasanha bem, com bastante molho, porque a coisa líquida vai ajudar pra caramba na hora de assar essa lasanha. Vai ficar uma delícia, ela fica toda cremosa. E se você quiser, eu não fiz isso, mas se você quiser, você pode colocar depois uma camada de queijinho
um queijinho provolone, aquele queijo ralado, também fica delicioso. E se quiser, você pode fechar a lasanha com uma última camada da massa de pastel. Eu não costumo fazer isso, mas já vi muita lasanha que no final tem uma camada da massa. Então se você quiser, você coloca por cima. Mas se você colocar essa última camada, eu recomendo que você taque molho de tomate por cima também para deixar ela molhadinha, para deixar ela úmida. Porque senão você vai assar uma camada de massa sem umidade nenhuma adicionada a ela, vira um pedaço de tábua. Continuando, depois que eu fiz toda a montagem na camada, eu vou colocar no meu forno elétrico. Você pode colocar no seu forno comum. E no forno elétrico, fica ligado em 230 graus. Eu coloco no máximo. Eu acho que o forno comum chega a mais que isso. Mas para você ter a referência, 230 graus. Lembrando que no forno elétrico, a comida é assada tanto embaixo quanto em cima. E no forno normal, é só o fogo de baixo que aí tenta deixar uniforme a temperatura lá dentro daquele recipiente do seu forno. Vai ter alguma diferença aí, mas não é uma diferença muito grande. A diferença no forno elétrico é que ele vai ter um calor direto na parte de cima. E aí é muito mais fácil de você queimar o que está em cima. Fica de olho, né? Você pode até colocar para ele assar só a parte de baixo, mas aí fica bem fraquinho. O forno elétrico às vezes pode ser uma dor de cabeça. E a lasanha fica pronta geralmente entre 30 e 45 minutos. No fogão convencional pode ser que varie um pouquinho o tempo. Então vai mais de você olhar o que está acontecendo, como é que tá a lasanha lá em cima. Coloca um garfinho, se você vê que tá fofinho, tá meio pronto. É bom deixar alguns queijinhos assim expostos que você consegue ver, porque daí você vê que amoleceu. Depois que amoleceu bem, você já tem uma ideia de que estágio que tá, se tá pronto ou não. Mas eu acredito que no forno convencional também vai ficar entre 30 e 45 minutos, a 230, 240 graus, tá bom? Depois disso, tá pronto, é só você cortar, servir, fica delicioso, prático, fácil e super gostoso. Essa lasanha bolonhesa aí, você vai fazer em 1 hora e meia, é muito mais rápido do que a maneira convencional de você fazer a massa, fazer o seu próprio molho. É lógico que uma convencional fica muito mais gostosa, né? Uma caseira mesmo fica muito mais gostosa. Mas essa é a solução rápida e fácil. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, isso ajuda bastante. Compartilha aí com as pessoas que você conhece que gostam de cozinhar ou que não gostam tanto de cozinhar, mas estão dispostas a fazerem pratos fáceis, porque tá cheio de prato fácil aqui no canal. É só você dar uma olhadinha nos vídeos aqui no canal, tem um monte de receita de micro-ondas, tudo super fácil de fazer. E se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação, que você vai ficar sabendo sempre quando a gente solta vídeos aqui, que de início é de terça e quinta-feira. O horário, geralmente eu tento soltar perto do almoço. Mas toda semana tem vídeo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá.